Existem alguns temas que são verdadeiros desafios de Deus para nós. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. É um desafio para você? Vem ser com a gente. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos dificuldade de ou sentir o perdão ou liberar o perdão, seja para quem for. E o perdão é a base do cristianismo. Se nós observarmos ao nosso redor, tudo que Deus fez por nós é baseado no seu perdão. O amor de Deus expresso em Jesus Cristo é baseado no perdão. Tanto que a palavra de Deus em João, capítulo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer, para que fosse liberado perdão, uma dívida fosse paga e assim todos os que crescem pudessem vivenciar a vida eterna. E esse mesmo texto de João deixa bem claro que Jesus não estava ali para morrer por algumas pessoas, mas Jesus Cristo se dispôs a ser tornado um homem, mesmo continuando sendo Deus aqui na terra, para morrer por todos. E aqueles que decidissem poderiam então vivenciar a glória de Deus. É algo que realmente precisa entrar dentro dos nossos corações, já que o inferno tem usado muito a falta do perdão para destruir e até mesmo para nos usar em destruição em relação às pessoas. E eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo hoje no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que é quando Pedro faz uma pergunta que todos nós conhecemos. Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar uma pessoa? E quando Jesus escuta essa pergunta de Pedro, logo Jesus começa uma parábola dizendo: o reino de Deus acontece dessa maneira, é semelhante assim, as coisas acontecem. E por que será que Jesus precisa contar uma parábola para responder parece uma pergunta tão simples? Quando Deus vem à Terra, talvez você não tenha pensado sobre esse assunto, quando ele vem à Terra, ele se torna, em sua natureza humana, tudo o que ele não era. Começa a sentir coisas que não sentia, como fome, frio e angústia, coisas humanas. Deus começa a adquirir em sua natureza humana características que só nós tínhamos. Isso, com certeza, não era algo que Deus dissesse: nossa, que maravilhoso ser um ser humano. Pelo contrário, era incômodo. O amor é incômodo, o amor é sentir o incômodo. Veja como Deus mudou o seu comportamento em relação ao ser humano do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Porque Deus amava o ser humano de longe. Sabe, quando nós amamos o ser humano de longe, amamos as pessoas de longe, nós tendemos a ser muito severos com elas. E Deus percebeu que a única maneira de mudar, de alterar, de salvar o ser humano seria amando de perto. E foi por isso que ele veio ao mundo e se aproximou completamente do ser humano e mudou a sua maneira em relação à humanidade, porque agora ele estava experimentando a natureza humana e podendo assim amar e liberar perdão. Deus sempre está contando com o nosso erro. O erro nunca foi um problema para Deus. Deus sabe que nós somos pó, Deus sabe que nós somos criaturas frágeis, criaturas que estão sempre sem querer errando. Então Deus não nos criaria com essa fragilidade toda para nos punir, concorda comigo? Deus não faria isso, a intenção de Deus não é simplesmente nos destruir, mas é nos salvar. Então Ele está sempre contando com o nosso erro. A questão aqui são os juros.
Quando Jesus vai responder a pergunta de Pedro, ele estava querendo dizer: Pedro, o problema não é quantas vezes o ser humano vai errar com você e quantas vezes você vai perdoar esse ser humano. A questão é muito mais profunda do que isso. Havia um rei que decidiu chamar as pessoas que estavam lhe devendo para uma prestação de contas. E aí, nessa parábola, Jesus foca em uma pessoa que tinha uma dívida impagável. E essa pessoa, pela lei, deveria ser condenada e toda a sua família escravizada para pagar essa dívida. A partir daí, tudo estaria voltado para o pagamento dessa dívida. E é exatamente assim que Jesus nos encontra. Quando nós não temos Jesus ainda, toda a nossa vida está voltada para o pagamento da dívida que adquirimos pelo pecado. O diabo está sempre cobrando juros e esse é o grande problema. Se Deus está sempre contando com o nosso erro, esse não é o problema, mas são os juros. Com certeza aquele homem estava devendo o rei, não uma quantia que ele havia pegado emprestado. O problema é que os juros haviam aumentado a dívida de uma maneira impagável. Todos os juros sempre vão aumentar as dívidas que temos. E o diabo atua no juro. E o juro são as consequências dos nossos atos humanos. Os nossos atos humanos pequenos, impensados, geram muitas vezes juros, consequências altíssimas, que nós não temos condições de simplesmente reverter. Existem coisas que nós falamos, que nós agimos, que são impossíveis de serem consertadas. Nós sabemos disso, eu tenho certeza que você sabe disso. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele consegue pagar e quitar toda a dívida com juros e correções. Mas isso não é natural para nós. Nós estamos tão acostumados a viver debaixo do juro das pessoas, da consequência das atitudes das pessoas. Tem uma frase aí célebre da psicologia que pergunta: quem é você ou quem foi você desde a sua última decepção? Ou seja, nós nos transformamos pelos problemas. As situações das outras pessoas nos alteram, as nossas situações alteram tudo ao nosso redor, isso é o natural desse mundo. Nós estamos vivendo em consequências, por juros. E o diabo vive cobrando esses juros. E de repente chega Jesus na terra e diz: eu posso pagar a dívida toda, eu posso te libertar. E muitas vezes nós temos tanta dificuldade de entender o que Jesus fez por nós. Jesus tem se aproximado de nós para viver o incômodo da humanidade. E ele faz isso por amor. E todo o tempo ele está liberando o seu amor e o seu perdão sobre a nossa vida. Isso é algo profundo, que precisa alterar em nós o nosso próprio comportamento em relação a Deus e em relação às pessoas. Por quê, pastora? Porque é isso que é o cristianismo. O cristianismo é quando eu deixo de querer viver o que me agrada para viver o incômodo do amor de Deus, para viver a graça de Deus através da minha vida. Quando aquele rei paga a dívida daquele homem, ele deveria estar transbordando de alegria, agora ele não precisaria viver para um problema ou para pagar a sua dívida, que é o que acontece com todas as pessoas que não têm Jesus, estão vivendo em função de alguma coisa. Mas ele não recebeu aquele perdão. Ele não está desfrutando dessa graça. Ele ainda está aprisionado, mesmo tendo recebido o seu perdão, ainda está aprisionado. Por quê? Porque aqueles que decidem crer, é esses que vão viver a vida eterna. E decidir crer é justamente isso, é justamente aceitar o que Jesus fez. E agora, ser movido por isso. Enquanto nós estamos dizendo: eu não vou perdoar, eu tenho o direito, eu tenho a razão. Então, nós não compreendemos que a dívida, ela precisa ser paga. A dívida das pessoas precisam ser pagas e quem vai pagar essa dívida? Eu não estou falando de financeiro, mas eu estou falando de erros em relação à nossa pessoa, somos nós mesmos. Aquele homem devia o rei e o rei quitou sua dívida. Nós precisamos superabundar a graça de Deus a um ponto de entendermos que
Tudo aquilo que as pessoas precisam nos oferecer, nós já temos de sobra, por causa de Jesus Cristo. E nós não precisamos ficar esperando que as pessoas nos peçam perdão e que elas se consertem, que elas mudem, que elas se arrependam, que elas façam todas essas coisas para que assim nós venhamos a ter uma postura. Nós já temos tudo isso transbordando dentro de nós só precisamos simplesmente liberar. Há uma fase do texto de Mateus que diz que ele encontra uma outra pessoa com uma dívida muito menor e o espanca e o joga na prisão e diz: você vai ter que me pagar. E muitas vezes é o que nós fazemos. Nós aprisionamos as pessoas, nós gelamos as pessoas, nós evitamos as pessoas, nós deixamos de conversar com as pessoas, esperando que assim elas resolvam suas dívidas conosco. Durante muito tempo foi ensinado dentro do cristianismo que perdoar não precisa conviver. Imagine se Deus pudesse falar isso para mim e para você hoje. Olha, eu te perdoo, mas não quero conviver com você. Qual seria a sua reação? Qual seria a nossa reação se Deus simplesmente decidisse que não queria mais conviver conosco? Por causa do nosso pecado. E olha que o erro nosso diante de Deus é um erro impagável. E nós erramos todos os dias e Deus continua nos perdoando todos os dias. O ato de se afastar não é divino. Jesus Cristo, no momento em que o ser humano mais precisava, que a humanidade mais precisava, ele não se afastou, ele se aproximou. E não é que a humanidade precisava, então Jesus tinha que fazer alguma coisa. A humanidade estava se corrompendo completamente pelo pecado. E Jesus Cristo, então, veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus quer nos ensinar, nesse nosso tempo juntos aqui, da família Vencer, que se eu e você quisermos de fato viver o cristianismo e ver as coisas simplesmente sendo transformadas pelo poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, nós vamos precisar, ao invés de nos afastar, nos aproximarmos, mas não sermos iguais. Esse é o grande segredo do perdão. Eu vou me aproximar daquela pessoa que me fere, eu vou me aproximar daquela situação que tentou me destruir, mas eu não vou ser igual. Jesus estava próximo do ser humano, ele se aproximou do ser humano, mas ele não era igual ao ser humano. A um ponto que Nicodemos simplesmente diz: eu estou encantado com ele, porque ele faz coisas que ninguém faz. Ele age como alguém que eu nunca vi. É isso que Deus gostaria de fazer e ser através das nossas vidas, é essa abundância que Ele colocou em nós. Não é para nós agirmos como todo mundo, é para nós nos aproximarmos de todos e sermos diferentes de todos, semelhantes a Deus. É isso que vai fazer com que as pessoas sejam curadas, libertas e transformadas dentro do reino de Deus. Deus tem colocado pessoas difíceis na sua vida, eu tenho certeza disso. Mas Ele não tem feito isso para te irritar. Ele tem feito isso para que você e eu possamos superabundar todo o pagamento da dívida que já está sobre nós, toda a esperança, toda a alegria, toda a glória que está em nós e nos aproximarmos dessas pessoas difíceis para dizer: eu tenho condições de pagar a sua dívida em Cristo Jesus e é isso que eu vou fazer. Isso é o perdão. E se eu não faço isso, pastora? Então eu estou fadada a viver uma prisão, uma vida aprisionada. O texto diz que aquele homem foi levado de volta ao rei e tudo aquilo foi tirado dele. Muitos cristãos estão vivendo nas suas famílias, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua história, uma prisão. Por quê? Porque nada vai para frente. Eu faço tudo do jeito certo, mas nada vai para frente. A minha vida não prospera em nenhum sentido. Falta de perdão. Porque achamos que nós somos muito bons, então nós podemos simplesmente nos afastar de todas as coisas, ninguém pode errar conosco. E de repente nós estamos vivendo uma vida aprisionada em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque Deus quer que a graça dele seja recebida por nós e dada também por nós. Deus espera que a graça dele venha superabundar sobre a nossa vida a um ponto que nós tenhamos condições de receber o seu perdão mesmo sem merecermos, porque essa é a nossa realidade. E possamos então fazer a mesma coisa, dar o perdão para aqueles que não pediram perdão, para aqueles que não merecem perdão, para aqueles que vão continuar errando de maneira abundante. E só assim essas pessoas serão alcançadas. Eu convido você a fazer uma oração comigo hoje
e a entregar o seu coração de maneira correta diante do trono de Deus e liberar perdão hoje e ser livre. Vamos lá? Nós entramos na sua presença, clamando ao Senhor que nos perdoe por tantas vezes nós não temos consciência do seu amor e do seu perdão nas nossas vidas. Por tantas vezes, Senhor Deus, nos colocamos como superiores, quando na verdade nós deveríamos estar com o nosso coração aberto para liberar perdão. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que a noção do seu amor e de tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas venha sobre nós de uma maneira poderosa, a um ponto de nos mostrar o quanto o Senhor nos tem amado todo instante, a um ponto de sermos transformados. Pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que todos aqueles que nos têm ofendido, que todas as situações, pessoas que nos têm ofendido possam ser liberadas pela Tua graça agora. Com essa graça que está sobre nós, nós liberamos o pagamento dessa dívida e não estaremos, ó Pai, cobrando nenhum juros, pelo contrário. Tudo está quitado, nós estamos liberando essas pessoas agora diante do Teu trono e liberando, Senhor Deus, essas pessoas diante das nossas vidas e que nós possamos, ó Pai, ser bênção o suficiente para que essas pessoas sejam transformadas assim como o Senhor nos tem amado, nos tem transformado todos os dias da nossa vida. Pai, nos ensina a vivermos um cristianismo puro, não um cristianismo religioso, mas um cristianismo que vem do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós te pedimos e nós recebemos isso pela fé, em nome de Jesus. Falar sobre perdão é incômodo para a maioria de nós, se não todos nós, mas hoje nós aprendemos que o amor é justamente isso, é viver o incômodo, é estar em uma posição incômoda para superabundar a graça de Deus. E eu, de fato, acredito que o poder de Deus pode fazer essa diferença nas nossas vidas. Guarde essa frase no seu coração. Deus nos quer próximos, mas não iguais. Deus nos quer presentes, mas superabundando a sua graça onde quer que estejamos. Então, que o cristianismo seja uma verdade nas nossas vidas e o perdão seja diário em nós e através de nós. Eu convido você que ainda não faz parte da nossa família Vencer a nos acompanhar nas nossas redes sociais e a se inscrever aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe. Um beijo.